nesse momento eu passo então a palavra para o nosso querido Dr. Anderson Rezende, para que ele faça a leitura do currículo do nosso palestrante, dê as boas-vindas e para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Então, doutor Anderson, está contigo a palavra. Muito obrigado. Tá certo. Boa noite, doutoras, doutores e outros convidados que nos brindam hoje, nessa noite de hoje. Agradeço também as comissões da Igualdade Racial da OAB Santo Amaro, a Comissão de Liberdade Religiosa, Direito e Liberdade Religiosa, que se juntaram para que esse evento pudesse ocorrer. Hoje nós teremos a ilustre presença do Dr. Edio Silva Júnior, O Dr. Edio, ele é advogado, mestre doutor em Direito pela PUC São Paulo, ele é ex-secretário de Justiça pelo Estado de São Paulo, coordenador executivo da IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Enfim, doutor, é com imenso prazer que eu passo a palavra para o senhor, porque hoje só temos que ouvir aí, diante de tamanha sabedoria. Boa noite, doutor. Obrigado, doutor Anderson Rezende, meu querido amigo. O nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fante, doutor Ezequias Alves da Silva, doutor Ricardo Florentino Brito, pela iniciativa, os demais dirigentes da subseção que prestigiam a nossa atividade. E o tema de hoje, nós fizemos uma prévia durante a tarde. O tema de hoje é um tema amplo, que comportaria algumas dezenas, se não centenas, de lives, mas é sempre muito mais rica a reflexão coletiva do que a reflexão individual. Então, o que eu pretendo é destacar 2 ou 3 aspectos iniciais referentes ao tema e que tem a ver com a conjuntura, não é? Tem a ver com provocações que o judiciário brasileiro enfrentou com essa pandemia, com uma intensidade nunca antes vista, não é? E que talvez possam servir como subsídios ou, se a gente quiser utilizar a palavra provocações, digamos assim, para uma reflexão coletiva, né? Eu diria que antes da pandemia, esse tema da liberdade de crença, e eu uso a expressão liberdade de crença porque entendo que ela é mais ampla. A minha tese de doutoramento, que é uma das teses de doutoramento pioneiras no Brasil sobre esse tema da liberdade de crença, eu uso esse tema liberdade de crença porque liberdade religiosa é um direito declarado, amparado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, protegido por uma série de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário há décadas, pelo artigo 5º da Constituição Federal e outros dispositivos constitucionais, mas eu utilizo a expressão liberdade de crença porque, a rigor, eu entendo que a liberdade religiosa significa a autonomia privada de escolher entre uma crença ou outra, entre filiar-se a uma confissão religiosa ou outra. Mas a Constituição protege muito mais do que isso. A Constituição protege também a liberdade de não crer, a liberdade da descrença. Porque, para o Estado, a condição de fiel ou não fiel, ela é absolutamente irrelevante. Para o Estado, o que importa é a condição de cidadão. E, normalmente, nas democracias, os ordenamentos jurídicos catalogam a liberdade de crença como alguma coisa da autonomia individual, sobre a qual o Estado não pode ter ingerência
sobre a qual o Estado não pode ter um papel orientador, muito menos um papel coator, no sentido de definir que o cidadão opte ou não por uma crença e por tal ou qual crença. E, antes da pandemia, eu penso que uma das discussões mais relevantes que circulou, inclusive pelos tribunais superiores, dizia respeito a um aparente conflito entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa de culto. Por casos, determinados segmentos pretendem se utilizar de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, para embutir no discurso do proselitismo religioso o componente do ódio. Então, há vários julgados do STJ, do Supremo, antes da pandemia, nos quais havia um aparente conflito, não é, entre dois direitos fundamentais, que era a liberdade de expressão, de um lado, de outro lado, a liberdade de culto. Com a pandemia, o judiciário passou a enfrentar uma discussão nova, que resulta de uma confusão, eu diria, entre uma lei que foi editada em fevereiro de 2020, em razão da pandemia, que instaurou o estado de calamidade pública, e um decreto presidencial segundo o qual a atividade religiosa seria essencial. A pergunta é: essencial a quem? A atividade religiosa é essencial ao Estado ou a atividade religiosa é essencial ao indivíduo? E a atividade religiosa, nomeadamente o culto religioso, implica a aglomeração de pessoas. E aquela topografia do caput do artigo 5º, ela não é aleatória, ela não é acriteriosa. A vida é o primeiro direito fundamental tutelado pela Constituição Federal. Portanto, o Judiciário, em dezenas de decisões proferidas no período da pandemia, deliberou que a vida é um direito fundamental que se sobrepõe à vida, à saúde, né? Lembrando que, do ponto de vista jurídico, a saúde é alguma coisa mais ampla do que a ausência de enfermidades, não é? A saúde, a lei do SUS define que a saúde quer significar também estado de bem-estar social. Então, aí surge um novo conflito de natureza constitucional, que é a liberdade de associação, a liberdade de reunião, a liberdade de culto e o princípio constitucional do dever do Estado da proteção da saúde. E todas as vezes que isso foi submetido ao judiciário, o judiciário entendeu que a saúde, a vida, a proteção da saúde e da vida ocupa uma posição hierárquica superior à liberdade de culto. Então, esse tema é um tema que está na pauta, há vários, e eu entendo que cada vez mais com o fim da crise nos meses sanitária, esse tema vai ocupar cada vez mais espaço no judiciário, e por isso muito me alegra, e eu parabenizo a subseção da OAB de Santo Amaro por pautar esse tema, porque frequentemente os operadores do direito têm dificuldade para lidar com esse tema. E tem dificuldade porque há um conflito entre valores individuais
e norma jurídica, não é? E, para finalizar essa intervenção inicial, o Habermas nos lembra que valor ou valores são bons para nós, não é? São bons para grupos, ao passo que a norma jurídica, presumivelmente, é boa para todos, e não apenas para alguns. Então, o operador do direito tem a obrigação ética e profissional de considerar a norma jurídica e não seus próprios valores para enfrentar temas como esses. Então, são com essas palavras que eu iniciaria uma reflexão coletiva sobre esse tema de tamanha relevância para a democracia e eu diria mais, para a consolidação da democracia no século XXI. Boa noite, doutor. Bom, diante de tudo isso, doutor, eu gostaria aí de fazer, né, diante dessa provocação, né, esse questionamento, eu gostaria de entender, né, enquanto a questão, né, de valores e normas jurídicas, por exemplo, a questão do ensino religioso nas escolas, né, quanto à posição, né, quanto nós, operadores de direito, o que nós poderíamos utilizar no nosso dia a dia, aí, somente agora, né, que algumas escolas estão retornando, enfim, como nós poderíamos também tem a questão, né, do estudo da história africana, e aí tem a questão da religiosidade africana, enfim, como nós poderíamos operacionalizar isso? Olha, em relação ao ensino confessional nas escolas públicas, né, o ensino religioso confessional nas escolas públicas, eu entendo que foi um episódio no qual o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição. E até pensando vários julgados emblemáticos do Supremo nas últimas décadas, vinculados à ideia dessas novas dimensões da cidadania, o Supremo, nos últimos anos, tomou decisões absolutamente destemidas, não é? Quando discutiu aborto anencefálico, quando discutiu pesquisas em células-tronco, quando discutiu união estável, homoafetiva, quando discutiu cotas para negros, enfim. Mas, nesse caso especial, e foi uma votação apertada, foram 6 votos contra 5, a meu juízo, o Supremo rasgou a Constituição, porque a própria Constituição distingue expressamente escola pública de escola confessional. A escola, o ensino, a educação escolar, que muita gente confunde educação com educação escolar, e a Constituição distingue a educação de educação escolar, a Constituição da República distingue escola pública, portanto, educação escolar financiada pelo Estado, de escola confessional, não é? Que, inclusive, porque a escola confessional integra o elenco das instituições de ensino particulares, que o Estado não proíbe a existência, muito antes, pelo contrário. A Constituição prevê que, mesmo sendo um serviço público, a educação pode ser delegada a particulares e pode ter, inclusive, caráter confessional. Quando o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, decide que o ensino religioso
que já foi, eu diria, uma chicana promovida por certos segmentos no processo constituinte, não é? Insere o ensino religioso com a ressalva da matrícula facultativa, quando nós sabemos que isso, na prática, é alguma coisa que causa problemas de toda sorte. No Estado, assistir à disciplina de matemática e logo em seguida se retirar da sala de aula. Então, isso já é um problema, já era um problema. Essa história de ensino religioso de matrícula facultativa foi uma chicana que foi inserida na Constituição pelo lobby de certos segmentos religiosos e havia uma discussão sobre qual é a natureza desse ensino religioso. Se esse ensino religioso diria respeito ao ensino da história das religiões, às diferentes filosofias, credos, doutrinas religiosas, e o Supremo, lamentavelmente, suprimindo, né, uma distinção, ignorando uma dissociação que a própria Constituição faz, deliberou que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional. Então, entendo que isso é um problema, porque o Brasil é um país plural, 10% da população brasileira se declara ateia ou agnóstica, nós temos um percentual de brasileiros adventistas do sétimo dia, budistas, muçulmanos, judeus, os fiéis das religiões afro-brasileiras. Então, entendo que, contrariando uma tendência que o Supremo Tribunal Federal tem tido de garantidor da pluralidade étnico-racial e ao permitir que o ensino religioso seja confessional. E eu quero finalizar destacando que não está em discussão apenas a distinção que a Constituição Federal faz entre escola confessional e escola pública. O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais que determinam que a responsabilidade pela educação religiosa das crianças é atribuição primordial da família e não do Estado. O ECA determina que a educação religiosa da criança é atribuição primordial da família e não do Estado. Então, o Supremo, numa canetada só, rasgou a Constituição, denunciou cláusulas de vários tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e revogou um dispositivo expresso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também atribui à família e não ao Estado a prerrogativa da educação religiosa. Me ouve, doutor Ed? Tá joia. Doutor Ed, sempre, quando tem oportunidade, eu tento falar com os colegas, boa noite a todos que depois entraram, né? A nossa comissão é uma comissão que promove a igualdade racial em todas as suas vertentes, né? A gente, seja internamente, externamente, tenta discutir todos os assuntos que têm a relação com o nosso povo, com a nossa sociedade.
E essa semana a gente comemora aí 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, e aí eu gostaria de saber de você, dentre vários assuntos que essa lei trata, ela também fala da questão da religiosidade, né? Eu queria saber a opinião do senhor, com base nas decisões judiciais, como o Poder Judiciário ele vem encarando essa questão da liberdade de crença, e especialmente da questão do ensino religioso de matrizes africanas, como ele se em Estado, como ele se manifesta? Olha, em relação ao Estatuto da Igualdade Racial, eu diria que a contribuição significativa que ele trouxe para o sistema jurídico brasileiro e para a defesa da liberdade de crença e de culto, porque a Constituição protege a liberdade de crença, de culto, de liturgia e de organização religiosa. Eu entendo que a contribuição, e muita gente não se dá conta que, muito embora a Constituição declare que a República Federativa do Brasil seja uma república laica, a Constituição refere às crenças indígenas. Então, eu até diria que se há uma religião oficial no Brasil, são as crenças indígenas que são referidas no artigo 232, se a memória não me falha, da Constituição Federal. O Estatuto da Igualdade Racial trouxe uma contribuição ao reconhecer, por meio de uma lei federal, o status de religião dos segmentos afro-religiosos. Essa, certamente, é a grande contribuição que o Estatuto da Igualdade Racial trouxe, representa. Entretanto, como quase tudo que se refere a preto no Brasil é discutido de maneira muito superficial e muitas vezes muito assodada no Congresso, eu entendo que o Estatuto da Igualdade Racial ele contraria tratados internacionais ratificados pelo Brasil que inserem no nosso sistema jurídico a responsabilidade civil objetiva por discriminação racial ou religiosa. E para quem não é operador do direito, que está nos acompanhando, essa ideia de responsabilidade civil objetiva, ela facilita a defesa da vítima, digamos assim, porque a vítima não tem o ônus de fazer prova da intenção, porque quando você vai discutir intolerância ou racismo no judiciário, um dos problemas, não é, que não é só da justiça criminal, mas também da justiça civil, da justiça do trabalho, etc., é você provar que você teve a intenção de discriminar. E há tratados que, do meu modesto ponto de vista, prevêem expressamente a responsabilidade civil objetiva por discriminação, e isto significaria ampliar muito mais o acesso das vítimas de discriminação racial e de intolerância religiosa ao judiciário e ampliar muito mais a chance de êxito das demandas dessas vítimas. Entretanto, redigido, eu diria, às pressas, o Estatuto da Igualdade Racial prevê a discriminação racial, a responsabilidade civil por discriminação racial de natureza subjetiva, ou seja, exigindo o elemento intencional. Como o Supremo Tribunal Federal já deliberou que os tratados internacionais referentes a direitos humanos têm natureza supralegal, ou seja, estão ali naquela seara que distingue norma constitucional de lei ordinária, e eles são superiores à lei ordinária, nesse ponto específico, ao contrariar tratados internacionais,
o Estatuto da Igualdade Racial se equivocou de maneira, eu diria, inaceitável, inadmissível. Então, nós temos que manejar esse instrumento, nós temos que manejar com cuidado, porque, muito embora ele, especialmente do ponto de vista da defesa das religiões afro-brasileiras, ele constitua um instrumento de importância, por outro lado, do ponto de vista da defesa das vítimas de discriminação racial, ele dificulta a chance de êxito quando há judicialização desses casos, porque ele exige um elemento subjetivo que tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário não exigem. Ô, Ricardo, e eu gostaria de fazer uma pergunta com relação, por exemplo, a algumas religiões que elas não poderiam, por exemplo, prestar um concurso público ou no sábado, no domingo, em razão de crença. Como é que fica essa posição nos tribunais? É garantido para essas pessoas que comprovadamente são adeptas ou seguidoras, enfim, têm a devoção nessas religiões, a possibilidade de realizar um concurso público, por exemplo, numa data diferente, em razão dessa crença religiosa? Sim, vice-presidente Alexandre Fante, é um tema que Vossa Excelência traz à tona de grande relevância, porque nós temos os segmentos religiosos chamados guardadores do sábado, para os quais o dia de guarda religiosa é o sábado e não o domingo, não é? Nomeadamente os adventistas do sétimo dia, os judeus, enfim. Os adventistas, há um outro segmento adventista cuja nomenclatura exatamente eu não me lembro agora, mas, enfim, são brasileiros para os quais o sábado e não o domingo é considerado um dia sagrado. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei resolvendo essa questão no que diz respeito à obrigação escolar. Eu entendo que, como a Constituição prevê a figura da escusa ou da objeção de consciência, qualquer pessoa, em razão de crença religiosa ou convicção filosófica, ela pode invocar sua crença para garantir que um concurso designado com dia de sábado, no caso dos guardadores de sábado, possa ser por ela exercitado, frequentado, num dia de domingo, né? Inclusive, no caso do Estado de São Paulo, tem uma lei, me parece que de 2012, que já prevê essa figura. Nós estamos tratando aí de uma figura muito cara, que é a figura da objeção de consciência, não é? A objeção de consciência é a única hipótese, a objeção de consciência é a única hipótese prevista constitucionalmente em que um valor religioso pode se sobrepor à norma jurídica. Ou seja, eu posso dizer que minha religião me proíbe não pegar em armas e eu posso, com isso, cumprir uma prestação alternativa ao serviço militar, que é obrigatório para homens acima de 18 anos. Então, isso é um direito fundamental, a rigor, é uma garantia fundamental da maior importância. O judiciário ele tem decisões contraditórias em relação a esse tema. Há várias decisões que garantiram a inscritos em concursos públicos ou mesmo servidores públicos. Eu acompanhei um caso
aqui de São Paulo, de um policial militar, não é? Que utilizou objeção de consciência para não prestar serviço nos dias de sábado. Então, você tem decisões conflitantes e o Supremo ainda não pacificou essa matéria. Entretanto, eu diria que quem analisa as decisões do Supremo a respeito da diversidade religiosa não tem nenhuma dúvida não tem nenhuma dúvida de que a nossa mais alta corte ela tende a preservar o direito das chamadas minorias, que é um termo pelo qual eu não nutro grande simpatia, mas o Supremo tem uma tendência de preservar a pluralidade religiosa, né? Eu espero que o Supremo, em breve, possa disciplinar e pacificar essa discussão, não é? Porque quando você pega, por exemplo, a legislação do trabalho, a legislação do trabalho está toda disciplinada de acordo com o Código Gregoriano, não é? E para o qual o dia de descanso ou o dia sagrado, enfim, é o domingo e não o sábado. Então, há toda uma discussão a ser feita. Num país como o nosso, em que você tem uma riquíssima geografia de identidades culturais, étnicas, raciais e religiosas, todos esses grupos, todos esses dogmas devem ter assegurados pelo Estado o direito de se manifestar a sua ética religiosa, a sua identidade religiosa num ambiente de respeito recíproco e de coexistência. Então, a fórmula compatível com a ideia de democracia é a fórmula que protege e assegura o direito de todos esses segmentos religiosos. Tem uma outra pergunta também que eu separei aqui, sem atravessar aqui o cronograma dos colegas, com relação àquelas religiões, por exemplo, que não permite a transfusão de sangue. E aí nós nos deparamos, por exemplo, num atendimento de emergência, num hospital, que a pessoa necessita, eventualmente, de uma transfusão. Como é que fica com relação à responsabilidade médica versus a questão religiosa da pessoa? Como é que os tribunais resolvem o mesmo? A gente consegue equalizar essa questão entre o dever médico, a responsabilidade médica e a crença religiosa? Queria completar, Alexandre, professor, também dentro dessa pergunta do Alexandre, do Fanti, se caberia também essa objeção, o senhor comentou, essa excludente, para algum tipo de excludente nessa hipótese que o Fanti mencionou também. Olha, vejam só, esse talvez seja um dos temas mais sensíveis, e nós tivemos um caso dramático em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque um casal de testemunhas de Jeová foi pronunciado, não é? Portanto, foi designada a submissão do casal ao tribunal do júri por crime doloso, não é? Que, obviamente, para ser submetido ao tribunal do júri, são apenas os chamados crimes intencionais contra a vida, de um casal de pais que assinou um termo de responsabilidade. A filha necessitava de um determinado procedimento médico que contrariava um preceito dos testemunhas de Jeová. Os médicos alertaram para que a não adoção daquele procedimento resultaria na morte da adolescente, e eles, então, em nome do respeito ao preceito religioso, assinaram o termo de responsabilidade e retiraram e impediram a realização do procedimento. E o juiz os pronunciou, portanto, entendendo que eles deveriam ser julgados
pelo Tribunal do Júri, depois acabou que as instâncias superiores anularam a decisão e eles acabaram não sendo responsabilizados criminalmente. Mas eu entendo que o Dr. Fante levanta uma questão de fundamental importância, porque o médico tem responsabilidade criminal e o hospital tem responsabilidade civil, não é? O Código de Ética Médica, a lei do SUS, as resoluções todas do Conselho Federal de Medicina, o juramento de Hipócrates determina que o médico deve tomar todas as medidas para garantir a vida, não é? O médico responde por omissão de socorro ou mesmo por homicídio culposo ou mesmo por homicídio doloso com dolo eventual, se ele concede alta para alguém que ele sabe que a alta representaria a submissão do paciente, o risco do paciente ao evento morte. Então, eu entendo que nesses casos, e talvez essa seja uma fórmula de equilíbrio, digamos assim, que a gente deve ter como um protocolo, sempre que a norma religiosa conflita com a norma jurídica, deve prevalecer a norma jurídica. Exatamente por aquilo que eu dizia no início. A norma jurídica ela é um valor. E o valor ele é válido para grupos. Ao passo que... o valor... Não, o valor é alguma coisa válido para grupos. Ao passo que a norma jurídica, presumivelmente, a lei, é o que diz a Constituição, já num dos seus primeiros artigos, a lei como expressão da soberania popular, ela presumivelmente é válida para todos. Então, nesses casos, eu entendo que o médico deve, sim, adotar todos os procedimentos e o hospital deve adotar todos os procedimentos para garantir a vida do paciente, ainda que isso vulnere valores religiosos do paciente, não é? Da mesma forma como me coloquei contrariamente a algumas decisões de tribunais do júri do interior do Rio Grande do Sul, que aceitaram cartas me foge a expressão agora, psicografadas como prova em júri para absolver acusados de homicídio. Não é? Então, se eu aceito a carta psicografada como prova, eu vou aceitar o depoimento de um espírito kardecista, eu vou aceitar o depoimento de um guia da Umbanda, eu vou aceitar o depoimento de um orixá do candomblé. Então, ou nós temos um pacto sobre o significado que seja prova, ou cada júri, ou cada juiz, ou cada promotor, ou cada advogado atribui à prova o sentido mais conveniente para a sua crença. Então, eu entendo que quando há conflito entre norma religiosa e norma jurídica, deve prevalecer a norma jurídica. Anderson, você já vai fazer as perguntas agora, né? De algumas pessoas que já fizeram. Antes, eu só gostaria, respeitosamente aqui, de registrar a presença de algumas pessoas, todos a gente agradece, mas eu não tenho como deixar de mencionar, em primeiro lugar, a doutora Carmen, que é a nossa mentora, a nossa madrinha, que sempre nos apoiou. Doutora Carmen Dora, muito obrigada aí pela sua presença. A doutora Alcione, Comissão de Igualdade Racial de Itaquera. A doutora Patrícia Pinheiro vai nos brindar também com eventos essa semana. Muito obrigada pela presença. Doutor Simvaldo foi meu professor também,
vice-presidente da Comissão de Ordem Geral de Itaquera, doutor Rafael, também está nos prestigiando. Muito obrigado mesmo. Doutor Ed, uma pergunta, a doutora Rosiana Aparecida, ela pergunta que em se tratando de religiões afro-brasileiras, especialmente o candomblé e a umbanda, ainda que percebemos que os adeptos sofrem preconceitos, a intolerância e o desrespeito por parte dos outros. Esses segmentos religiosos, como implantar uma crença e trazer a cultura afro para dentro das escolas? Olha, também aproveito aqui... Estava me ligando para aproveito a homenagem feita pelo Dr. Ricardo, quer dizer, subscrevo a homenagem feita pelo Dr. Ricardo, nossa eterna presidente Carmen Dora, ao meu amigo querido Dr. Simvaldo José Firmo, que nos honra, nos prestigia com a sua presença aqui, a doutora Patrícia Pinheiro e a doutora Rosiane Aparecida. Veja o seguinte, eu penso que a discussão fundamental, os tribunais superiores têm resolvido. É discutível se você pode ou não, se você tem o direito ou não de utilizar um serviço público, que são os meios de comunicação social, que é um serviço público, e por ser público, ele é financiado com dinheiro de todos os brasileiros, descrentes, crentes, budistas, judeus, adventistas, etc. É discutível, controverso, mas a jurisprudência tem admitido que você pode utilizar um serviço público para veicular proselitismo religioso, não é? A Globo exibe nas manhãs de domingo missas, algumas emissoras, que eu não vou nem citar o nome aí, segundo a Ancine, vejam os que me ouvem, segundo a Agência Nacional de Cinema, o conteúdo que hoje ocupa maior volume na TV aberta no Brasil são programas de natureza religiosa. E isso em si não é um problema. O problema é que muitas vezes, frequentemente, especialmente de determinados segmentos neopentecostais, o proselitismo religioso dá lugar ao ódio, ao discurso de ódio. Todos os males da humanidade são atribuídos às religiões afro-brasileiras. O desemprego, a desestruturação familiar, as drogas, a Covid-19, o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio. Quer dizer, então, há uma diferença entre você afirmar a verdade religiosa a qual você se filia, propagando a sua verdade. Há uma diferença entre isso e você afirmar a sua verdade religiosa, desqualificando, ofendendo, humilhando, depreciando, degradando, ultrajando outros dogmas religiosos. Essa é que é a questão fundamental. Então, eu diria, como alguém que fez carreira acadêmica na área de direito público, que serviço público não deveria servir para o proselitismo religioso. Mas já que a jurisprudência entende que sim, pelo menos então que o sujeito se limite a fazer a propaganda da doutrina religiosa dele. Agora, incitar brasileiros a destruírem templos,
a atacarem pessoas nas ruas, a atacarem crianças nas ruas, como aconteceu no Rio de Janeiro há 4 ou 5 anos, nada tem a ver com proselitismo religioso. E não é à toa que hoje o Supremo Tribunal Federal está conduzindo diretamente um inquérito que busca exatamente distinguir o que significa a crítica, a oposição, a reprovação do discurso do ódio, em que você incita as pessoas a agredirem fisicamente, inclusive outras, em função de uma ideia ou em função de uma suposta ideologia. Então, eu penso que a questão fundamental é essa. Vários segmentos no Brasil, inclusive os grupos de convicção, enfrentam discriminação religiosa, os ateus, os agnósticos, etc. Na escola pública, doutora Rosiane Aparecida, você tem um problema adicional. Professores e diretores vinculados a segmentos neopentecostais entendem que escola pública é puxadinho do seu templo religioso e querem fazer da escola pública uma extensão do seu templo religioso. Então, lamentavelmente, eu, doutor Anderson, que também é da religião, e outros que nos ouvem aqui que são da religião, semanalmente nós recebemos reclamações de crianças de 8, 9, 10, 11 anos sendo humilhadas publicamente na escola pública, quando estão sob custódia direta do Estado, sendo humilhadas, constrangidas, ofendidas em razão da sua crença. Isso não é razoável. Eu diria que, na democracia contemporânea, uma das grandes reivindicações que nós temos nessa área é estatizar o espaço público no Brasil. Porque o espaço público no Brasil, especialmente as escolas públicas, especialmente da educação escolar, frequentemente tem sido aparelhado por facções religiosas que pretendem impor a qualquer custo ali a sua crença em detrimento do interesse público. Certo, doutor. Anderson. Deixa eu só, Anderson. Professor, inclusive nessa decisão, o senhor mencionou na sua fala aquela decisão de 2017 do STF, que disse sobre o ensino religioso nas escolas, e o relator, o ministro Barroso, ele também fez esse recorte da dificuldade da criança em ter que, eventualmente, até que renunciar à sua religião para fazer parte de determinado grupo. Então, quando ela assume a religião, ela sofre. E quando ela não assume, ela também sofre, né? Então, ele abordou também, entre outros votos, essa dificuldade da criança na formação ter que fazer uma escolha tão cara, né? Eu só queria comentar em cima dessa resposta do senhor. É verdade. Fred, desculpa, Ezequias, eu vou passar aqui uma pergunta de um dos nossos espectadores, não sei se é claro, mas o senhor José Maria Reis, ele pede para que o doutor Edio ele falasse um pouco sobre o discurso do ódio versus liberdade de expressão. E eu gostaria de humildemente fazer ainda talvez uma complementação, se o doutor entende que nossos tribunais eles acabam fazendo uma leitura moral, né, das leis, né, que é justamente aquele problema que nós encontramos na teoria de Ronald Dworkin, né, aquela leitura moral conforme as leis, né? Doutor Edio, o doutor José Maria, ele é o nosso representante da comissão também da liberdade religiosa, está representando a comissão também, só para registrar, deixar o registro também aqui. Veja o seguinte, o grande desafio, e aqui me dirigindo mais especificamente aos operadores e aos pesquisadores e aos estudantes de direito, você faz um curso, uma graduação de 5 anos,
presta um concurso público, frequenta a Escola Superior do Ministério Público, a Escola Superior da Magistratura, a Escola Superior da Defensoria Pública, a Escola Superior da Advocacia, para você lidar com conflitos de acordo com a lei. Vamos combinar que a missão civilizatória do direito é exatamente esse credo que eu tenho, que eu vou pegar o meu carro amanhã cedo, vou ao mercado, vou, enfim, à quitanda, vou à mercearia, e não vou ser alvejado por alguém, porque existe o Código Penal que fixa lá uma pena por crime de homicídio. Então, essa ideia do mínimo ético que deve reger a sociedade, essa ideia do mínimo ético é que deve ser a referência do operador do direito, e não as suas convicções. Desculpa, se é para um operador do direito julgar de acordo com as suas convicções, ele não precisa cursar direito 5 anos, Escola Superior da Magistratura, não sei o que e tal. Quer dizer, você chama qualquer um do povo, digamos assim, como diria o antigo Brizola, e entrega o caso à resolução daquele indivíduo. Quer dizer, não. A diferença fundamental entre nós, operadores do direito, e o restante da população é que, teoricamente, nós tivemos um treinamento para pensar as relações do ponto de vista do direito, e não do ponto de vista das nossas preferências, das nossas inclinações, das nossas convicções íntimas. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o operador do direito tem essa obrigação ética, o sistema de administração de justiça tem essa obrigação ética e tem essa obrigação jurídica. O discurso do ódio, eu penso, não é difícil de ser identificado. E há várias decisões, eu, inclusive, fui patrono de uma ação contra 2 emissoras de televisão, em que nós discutimos exaustivamente isso, e por 3-0, o Tribunal Regional Federal assegurou às religiões afro-brasileiras o direito de resposta em face dessas 2 emissoras de televisão. O discurso do ódio, ele surge quando você, além de afirmar a verdade da sua doutrina, a verdade do seu dogma, a verdade da sua identidade religiosa, o discurso do ódio surge quando você, além disso, porque, obviamente, ao afirmar, não seria razoável que uma religião A ocupasse os meios... Desculpe, eu não estou conseguindo fixar aqui mais o meu celular. Não seria razoável que uma religião A ocupasse os meios... Desculpem. Ocupasse os meios de comunicação para dizer que a religião B é melhor do que ela. Não é? É da natureza, e Locke disse isso há 300 anos, é próprio da narrativa religiosa a afirmação da sua própria verdade. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema, inclusive, eu entendo, em você dizer que a nossa religião, a religião A é melhor. Ok, é o direito de crítica garantido constitucionalmente, as pessoas têm o direito de dissentir, de discordar, de afirmar a correção do seu ponto de vista, da sua crença, da sua convicção, da sua ideia. Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é quando você diz que a sua religião A é verdadeira porque ela existe
para resolver os problemas de saúde, econômicos, ambientais, habitacionais que a religião B cria, porque você está demonizando a religião B. Você está culpabilizando a religião B por mazelas e problemas que são de responsabilidade do capitalismo, do Estado. Quando você diz para o sujeito que ele está desempregado, porque tem um terreiro de macumba na rua dele, o subtexto é: acaba com o terreiro, ataca o macumbeiro, destrói aquilo que você vai ter Lamborghini, você vai ter lancha, você vai ter uma casa de luxo, num condomínio e tal. Então, o discurso de ódio é muito, do meu ponto de vista, ele é muito simples de ser identificado. Enquanto você enaltece sua própria doutrina, enquanto você critica doutrina diversa da sua, reprova, etc., eu entendo que você está perfeitamente protegido pela liberdade de expressão. Agora, uma militante, como nós vimos recentemente, uma militante chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal com palavrão, dizer que queria sair no tapa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que se morasse em São Paulo iria atacar a casa, os filhos e a família do ministro do Supremo, isso não tem nada a ver com você discordar de opinião, de decisão do Supremo. Você está incitando pessoas a agredir, inclusive fisicamente, uma autoridade pública. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. E o Supremo já afirmou, para finalizar, porque eu estou me alongando muito nessa matéria, o Supremo já afirmou várias vezes que não há direito absoluto. Não existe nenhum direito absoluto. E o direito de liberdade de expressão, e aqui abrindo aspas para reproduzir decisão do próprio Supremo, não pode servir de biombo para veiculação de crime. Então, do meu ponto de vista, não há maiores dificuldades entre você distinguir o proselitismo, o direito de crítica, o direito de dissensão, o direito de se opor, o direito de criticar, com a incitação à violência, com a incitação à discriminação, com a incitação ao preconceito, com a demonização do outro. Do meu ponto de vista, tanto o STJ quanto o Supremo têm julgados muito ricos que delimitam exatamente essa fronteira entre a liberdade de expressão e a veiculação de discurso de ódio. Excelente, doutor. Tem outras... Doutora, só colocar uma pergunta aqui, que é inicial. A doutora Denise Pericina, uma psicóloga, que sempre nos brinda aí com a presença dela aí nas nossas lives aí, pergunta para o doutor Edson se existe alguma diretriz jurídica para casos de divergências religiosas entre pais juntos ou separados na formação religiosa dos filhos comuns. Olha, doutora Denise, agradeço imensamente por pautar esse tema. Nós temos em São Paulo, inclusive, decisões judiciais lamentáveis, nas quais
Eu acho que está intermitente, doutora Denise. Acho que a gente não está ouvindo mesmo, não. Estou um pouco intermitente. Aguardar alguns instantes aí, que ele volta, hein? E, enquanto isso, eu quero aproveitar para saudar aí a presença do Dr. Luiz Carlos Ribeiro, que nos prestigia aí com a sua presença, o Dr. Elidilson, saudar a presença aí também da Marta Aparecida Ribeiro. Mais uma vez aí registro aí a presença da doutora Patrícia aí. É uma honra, doutora, Me ouvem? a sua presença. Sim, professor, estamos ouvindo. Positivo, doutora, pode prosseguir. Ok? Me ouvem? Sim, positivo. Eu Ok. estava com a doutora Denise Nós temos, aí, né? inclusive, Pode prosseguir. algumas decisões de São Paulo que definiram a guarda da criança da crença do pai ou da mãe. Alguma coisa absolutamente lamentável. Não é? Lamentável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 23. Que a educação religiosa ela é paz. E aí tem até uma questão jurídica, em outra oportunidade, conversar com mais tempo. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do religiosa da criança, responsabilidade do pai e da mãe, ou do responsável legal da criança. Se o pai e a mãe têm a da criança, é que tem a atribuição da responsabilidade da educação religiosa. Mas estados internacionais dos quais o Brasil é signatário, segundo a qual a educação religiosa é responsabilidade da mãe. Então, há aí uma lacuna jurídica, tratados internacionais prevalecem da criança e do adolescente, a decisão do pai e, do meu ponto de vista, essa matéria é uma matéria controversa, isto não revoga o dispositivo do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, mesmo que se trate de pais separados, numa relação na qual apenas um deles tem a guarda, também caberá a quiescência do genitor, que não tem a guarda, de concordar com a educação religiosa da criança, sob pena dele explorar esse dispositivo do ECA, inclusive, como volto a repetir aqui, nós temos casos concretos em São Paulo em que juízes definiram guarda em razão da pertença religiosa do pai ou da mãe, e havia a disputa sobre a guarda da criança. Doutor Anderson, tem mais? Sim, tem mais perguntas, doutor. Antes eu queria informar, tem uma... Doutor Anderson, só Sim. em razão do horário também, que a gente tem que liberar os nossos funcionários, senão o nosso diretor tesoureiro, doutor Wanderson,
depois me chama, me puxa a orelha. Então, faça mais uma perguntinha para o nosso querido palestrante responder, para a gente já encaminhar para o encerramento. Tá certo. Bom, doutor, tem aqui, né, o pessoal do Rio Grande do Sul informando. Eu vou pegar a pergunta da senhora Maria Cristina, que ela faz a seguinte pergunta, né? Gostaria de saber que o doutor falasse sobre o casamento dentro das religiões afro-brasileiras e o direito dessas pessoas no judiciário brasileiro, já que o doutor fez uma ação sobre essa matéria lá em Porto Alegre, né? Ela fala aqui em Porto Alegre, né? E aí também, só para complementar, doutor, nós já fechamos, a doutora Patrícia Pinheiro, pede para o senhor poder falar, abordasse um pouco a questão da assistência religiosa aos praticantes de religiões de matriz africana, os internados em hospitais e aqueles submetidos à pena privativa de liberdade, que ela fala que está previsto no capítulo 3º, né, artigo 25 do Estatuto da Igualdade Racial. Sem dúvida alguma, agradeço aí o primeiro nome, eu não cheguei a anotar aqui, Anderson. Qual é o nome da pessoa do Rio Grande do Sul? Maria Cristina Santos. Maria Cristina Santos. Eu tenho muito orgulho de um julgamento histórico que nós fizemos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na 8ª Câmara Cível, em 2000, no longínquo ano de 2004, em que nós enchemos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de macumbeiro, com atabaque e tal, e a 8ª Câmara, cujo relator foi o eminente desembargador, bom, enfim, acho que não vou lembrar agora o nome dele, mas a Câmara, por unanimidade, decidiu, e me lembro de uma frase do acórdão, segundo a qual um casamento realizado num terreiro de Umbanda, ou numa terreira de batuque, como se fala no Sul, tem a mesma dignidade do casamento realizado numa catedral católica, numa mesquita muçulmana ou numa sinagoga judaica. E foi a primeira vez que o judiciário reconheceu a validade civil de um casamento realizado num templo afro-religioso. Isso é da maior importância, porque também o casamento é um dos poucos atos de natureza religiosa ao qual a Constituição Federal atribui validade civil. Então, foi um dos julgamentos mais emocionantes de que eu já participei e dos quais eu tenho muito orgulho. E a Patrícia Pinheiro fala sobre... Eu não anotei aqui, Anderson, qual é mesmo a pergunta da Patrícia Pinheiro? Anderson, tá? Ela falou sobre a assistência das pessoas das religiões afros. Sem dúvida nenhuma. Isso é previsão constitucional. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição, assegura assistência religiosa às pessoas em instituições de internação coletiva, inclusive instalações militares, né? Hospitais, enfim, presídios, casas de internação de adolescentes, etc. Aqui em São Paulo, e até preciso registrar isso, a Secretaria de Administração Penitenciária criou um protocolo público, não é, com regras absolutamente cristalinas. Então, qualquer sacerdote, obviamente, desde que pertença a uma organização religiosa que tenha personalidade jurídica, qualquer sacerdote apresenta documentação e tem livre acesso para a prestação da assistência religiosa.
Há uma lei federal que assegura assistência religiosa em hospitais, e vários estados, inclusive o estado de São Paulo, também tem uma lei estadual que prevê assistência religiosa em hospitais. Então, isso é um assunto de grande importância, e isso, na verdade, é um direito constitucional. Muito obrigado, doutor Edio. Realmente, hoje, os colegas que aqui estiveram viram o doutor navegar aí por diversas áreas do direito e todas elas fazendo, intercalando com a questão da liberdade religiosa. Falamos de forma ampla, falamos de forma, acho que didática, principalmente, para que os colegas, até os que não são advogados e que estão presentes aqui na sala, também pudessem entender e ter aí uma noção dessas questões que, às vezes, nós achamos que os tribunais não estão atentos ou que as pessoas não estão observando, e nós vimos que há, sim, atenção por parte dos tribunais e, principalmente, dos operadores de direito, para que as pessoas possam exercer, acho que como a doutora Carmen Dora, a qual eu saúdo aqui também, a querida Carmen Dora, para que as pessoas possam exercer a sua fé com liberdade, com respeito e, principalmente, com dignidade, independente da fé que seja. Então, agradecer a presença do Dr. Edio, agradecer aqui a organização feita pelo Ezequias, feito a mediação pelo Anderson de forma brilhante, Ricardo, também excepcional, José Maria participando aqui, eu estou vendo que ele está se deslocando para algum lugar, mas está aí firme e forte, acompanhando. Eu gostaria demais de agradecer, Dr. Edio, pela sua palestra, pela forma que trouxe aqui esse assunto para nós. E eu tenho certeza que, se deixasse, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã falando, porque, de fato, o assunto é rico, é amplo, e, enfim, é um assunto que tem que ser sempre colocado na pauta e que nós tenhamos aí sempre mais discussões como essa, para que a gente tenha um Estado efetivamente igualitário. Então, gostaria demais de agradecer a sua presença hoje aqui, não fisicamente na nossa casa, mas pelo menos de forma virtual, mais uma vez prestigiando a nossa subseção de Santo Amaro. Então, eu vou passar aqui um minutinho para que o Ezequias, o Anderson e o Ricardo façam umas considerações finais, e ao final o doutor fica com a palavra também para suas considerações finais. Então, Ezequias, eu acho que o Ezequias está travado aqui para mim, então eu vou passar para o Ricardo. Ezequias, pode falar, Ezequias. Não, tá, liberou. Opa, então pode falar, Ezequias. Eu quero só registrar aqui toda a diretoria de subseção de Santo Amaro, que apoia aí esses eventos aí, como o diretor aí falou, com os mais diversificados de temas, né? Registro aqui os agradecimentos para os que participaram desse evento, mesmo não sendo advogados, né? O doutor Edio, que se dispôs também gentilmente aí também. E só agradecer. Um bom retorno. Um abraço aí para todos. Esperamos contar aí nas nossas próximas lives. Ok, só fazer um registro, a doutora Maria Clementina será nossa grande palestrante também aí na semana em comemoração do Dia do Advogado. Estamos preparando aqui os últimos detalhes, então agradecer que ela tenha prestigiado o evento de hoje e feliz que ela estará conosco daqui praticamente 20 dias, né? Então, doutor Anderson, por favor, pode fazer o uso da palavra para nós encaminharmos aí para o encerramento. Então, está contigo a palavra, doutor Anderson. Parabéns aí pela mediação. Isso. Eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço a presença do Dr. Edio, e mais do que o Dr. Edio, né? O Ogan Edio Silva Júnior, né? Que nosso pai Xangô sempre o brinde com muito axé, muita saúde, doutor. Enfim, o senhor sabe que eu sou um grande fã do doutor. O doutor esteve, quando eu que ainda sou IAO, né? Dentro da religião, um iniciante, o doutor esteve presente na minha feitura, enfim, foi lá prestigiar, tocou para o meu pai Xangô, enfim, serei eternamente grato e agradecido pelo doutor Edio, e agradeço a todos os outros que estiveram presentes nessa noite e que fizeram tudo isso acontecer. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Obrigado, Anderson, parabéns mais uma vez. Ricardo, contigo aí a palavra.
Só agradecer a todas e todos, Alexandre Fante, que sempre nos ajuda, nos apoia, obrigado por toda a força e estrutura da diretoria. Em especial, eu não vou citar nomes, mas eu quero agradecer a todos os participantes de comissões de igualdade racial, que se debruçaram, tiveram um tempinho para nos participar, os não advogados, as advogadas e os advogados. Só agradecer, em especial o professor Edio Silva, sem palavras, muito obrigado, foi um dia abençoado. Muito obrigado mesmo a todos. Registrar aqui só os parabéns pelo aniversário da doutora Marilac. Então, parabéns aí, só vi que ela bateu a palminha aqui, então registrar aí os parabéns para ela por mais um ano de vida. Então, doutor Edio, está contigo a palavra para a gente poder fazer os encerramentos finais. A conexão do doutor Edio não está. Ver se ele consegue. Isso, presidente Fante. Boa. A palavra é de agradecimento. Doutor Fante. Tá. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, doutor Edio. Estão me ouvindo? Estamos sim. Me ouvem? Sim, nós te ouvimos. Sim? Me ouvem? Ok. Sim, estamos ouvindo. A palavra, ouvindo. vice-presidente Fante, é de agradecimento a essa iniciativa, ok? A essa iniciativa da subseção de Santo Amaro. Agradecer ao doutor Ezequias Alves da Silva, que fez um esforço hercúleo, né, para que tudo ocorresse bem e a gente não tivesse nenhum problema de conexão, etc. Muito zeloso, muito preocupado. Agradecer o meu irmão de orixá, Anderson Rezende. Agradecer o doutor Ricardo Brito, enfim, a nossa eterna presidente Carmen Dora, que eu estou tendo o privilégio de visualizar, todos os participantes. Esse tema é um tema muito caro para a democracia brasileira. Esse tema é um tema que cada vez mais vai exigir do judiciário e, portanto, cada vez mais vai exigir operadores do direito qualificados para encaminharem de maneira adequada essas demandas da sociedade. Eu estou preparando uma primeira experiência de curso EAD sobre esses temas, com uma dimensão teórica, uma dimensão prática, e peço a todos que puderem, que tiverem paciência, que me sigam no Instagram, porque eu pretendo contribuir, já que o ensino jurídico ainda prossegue se omitindo sobre um tema dessa relevância, eu pretendo contribuir com cursos EAD para que a gente prepare cada vez mais operadores do direito para encaminharem adequadamente essas demandas da sociedade. Muito obrigado pelo privilégio e a honra de ter estado com vocês essa noite. Foi um privilégio e definitivamente, para mim, foi uma honra ter estado com vocês essa noite. Muito obrigado.